uma sessão longa, né? E é interessante porque por mais que a gente já tenha tido várias sessões esse ano de 2026, várias sessões extraordinárias, essa na verdade foi a segunda sessão ordinária, porque a primeira foi a sessão de votação das comissões específica. Então essa, como sessão ordinária ter sido a primeira para discussão de matérias, de requerimentos, projetos de lei, ela foi muito longa, porque muitas matérias ainda estavam desde o ano de 2025, matérias que estavam paradas nas comissões, alguns requerimentos, alguns projetos de leis que não tinham sido pautados, então por isso que foi uma sessão bastante longa, mas foi interessante porque ela também foi bastante diversificada com relação aos assuntos, os temas tratados. Os vereadores estavam ansiosos para tratar vários assuntos. Falamos de direitos dos servidores, falamos sobre educação, falamos sobre a retomada das aulas do período letivo, falamos sobre a inauguração de 2 CMEIs que estavam sendo aguardados há muitos anos, mais de 10 anos, como o CMEI lá do Afonso Camargo, o CMEI do Sanches dos Santos, ainda teremos o CMEI do Catuaí para inaugurar, para entregar, né, liquidar essa demanda que a gente tem de educação infantil, de vagas, principalmente em vários bairros, e falamos sobre requerimentos, que inclusive votamos em blocos, requerimentos que não haviam sido respondidos e propostos por alguns vereadores, então eles foram reapresentados. Tivemos projetos de leis que tratam com relação à regulamentação daqueles serviços de entrega em condomínios fechados ou prédios. Nós precisamos dar uma segurança, porque o número só aumenta, né, de pessoas que consomem, por exemplo, aplicativos para pedir qualquer tipo de entrega. Mas, infelizmente, ao tratarmos de segurança, falamos também que, infelizmente, existem pessoas mal intencionadas que muitas vezes utilizam a prerrogativa dizendo que são entregadores e adentram a condomínios, prédios e cometem crimes. Isso é muito complicado. Falamos da criação de um programa, de um prêmio intitulado Zumbi dos Palmares, que visa reconhecer toda aquela pessoa que tem práticas com relação às pessoas, com relação à cultura afro, né, só em Apucarana. Não foi aprovado por unanimidade, que causou uma estranheza aqui, porque é um tema tão sensível, mas tivemos aí por uma questão ideológica, votação contrária por parte de algum vereador. O debate foi muito longo com relação à falta de água novamente, né? Fim de semana tivemos situação na região norte de Apucarana, na região do Sanches dos Santos. A Sanepar ainda não explicou efetivamente qual foi o problema, se foi um rompimento, se foi um acidente, mas lembramos que nós temos uma lei aprovada aqui, né, de que qualquer tipo de corte de abastecimento precisa ser comunicado antes, não pode ser feito em fim de semana. A população sofre muito, precisamos entender bem o que aconteceu. Recentemente tivemos a presença aqui do governador, do presidente da Sanepar, anunciando milhões de investimentos da Sanepar no município de Apucarana, mas a gente precisa efetivamente ver esses investimentos quando a população não fica mais sem água. Mas foi uma sessão muito importante porque tivemos uma diversidade de temas abordados no primeiro e segundo expediente, nas matérias discutidas, nos projetos de leis, nos requerimentos, que é o papel exatamente do parlamento, né? Falar sobre os feitos, falar sobre as conquistas, falar sobre os problemas, abrir o canal para a população, e assim que a gente faz, de fato, um mandato para valer, quando cada vereador entende que precisa dar respostas para vocês, que nos procuram aqui o tempo todo para poder ajudar a resolver um problema. Então, uma sessão, apesar de longa, mas muito produtiva, e a gente sempre reforça para a população: acompanhe. Os nossos meios de comunicação estão aqui sempre presentes, a transmissão ao vivo no canal do YouTube da Câmara Municipal, depois o acompanhamento nas redes sociais dos nossos órgãos de comunicação. Vem até a Câmara Municipal nas segundas-feiras, em horário regimental, às 19 horas. As comissões já estão funcionando também. Tem muita coisa para acontecer nesse ano de 2026. A nossa comunicação com o prefeito Rodolfo está bastante próxima com relação aos grandes projetos, às obras que precisam acontecer, e muitas delas precisam passar aqui pela Câmara Municipal. Então a gente precisa estar sempre pronto, né, para poder agilizar os pareceres, agilizar as nossas discussões, as possíveis emendas aos projetos que vêm do Executivo. Então é um ano bastante promissor, que a gente está bastante animado, com desafios, com dificuldades muitas vezes que são financeiras, mas com uma disposição de trabalho muito grande. A sessão foi positiva.